Estamos de volta! E aí, pessoal? Professor Anderson Baciotti, chegando para mais uma aula, na verdade, mais um simulado, né? Porque a gente vem batendo na tecla aí dos simulados. Hoje, aula número 30, né? Vou fazer até uma thumbnail especial, aula número 30 da prova do mérito. E hoje, como combinado na aula passada, eu vou trazer para vocês a prova de professor de educação básica 1, que é o PEB 1, tá? E por que eu vou trazer? Alguns professores pediram, né, nos comentários, e eu achei interessante. Peguei a prova para dar uma analisada e eu acreditava que a parte pedagógica, eu acreditava que ia ser igual a nossa de PEB 2, né? Eu achei que eram os mesmos itens, mas não é. São questões do mesmo tema, mas com outras alternativas, outros artigos, outros apontamentos, né? Que eu acho que vai enriquecer o nosso estudo, tá? Então foi uma análise que eu fiz e eu vou trazer para a gente tentar melhorar ainda mais a nossa preparação, tá? Eu estou aqui no nosso estúdio improvisado, já peguei o material aqui, coloquei ele em Word, tá bom? Coloquei em Word para que eu possa ir rabiscando com a minha canetinha aqui de mouse, né? E facilitar então o nosso desenrolar aqui na nossa prova. Então, sem mais delongas, eu vou projetar aqui para vocês a minha tela no cantinho e a gente pode rabiscar então a nossa prova a partir de agora. A prova que eu peguei de PEB 1 é a de final 4, portanto ela é a versão 4, tá? Independente da versão, vai ser as mesmas questões, pode ser que esteja em ordem, numa ordem diferente, apenas isso, mas as questões são as mesmas, tá bom? Então tá aqui prova objetiva, professor de educação básica 1. Então presta atenção que vocês vão ver a riqueza da provinha deles para a nossa preparação. Podemos pensar que a VUNESP pode colocar alguma questão de PEB 1 que caiu nessa na próxima? Pode, ela pode sim, né? Até porque está dentro do edital e ela pode pensar assim, PEB 1 não se conversa com PEB 2 e vice-versa, né? Então a gente tem que quebrar a banca, tá bom? Então tá aqui, lembrando que a prova foi com 60 questões. Nós vamos analisar aqui hoje 20 questões, tá? Nós vamos analisar as 20, até porque as outras 40 têm autores que é só da parte pedagógica, que não compete a nós, né? Que é igual a de biologia. São 40 questões de biologia que, se eu ficar corrigindo aqui, o pessoal de arte não vai entender nada, o pessoal de língua portuguesa também não. Então o foco nosso é na parte pedagógica, tá bom? Então vamos lá e vamos descer aqui então. E eu espero que contribua com a sua preparação, tá bom? Então tá aqui, ó. Então vamos lá. A parte então que eles chamam de conhecimentos gerais, tá? E aí aqui nós temos a questão número 1. Então bora de questão número 1. Conforme o artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o dever do Estado com a educação deve ser efetivado mediante a garantia de, entre outros aspectos,
Então, deve ser efetivado mediante a garantia do quê? Letra A. Progressiva universalização da educação infantil do 0 aos 4 anos de idade? Não, não tem nada disso na Constituição. B. Atendimento educacional especial às pessoas com deficiência, preferencialmente nas escolas de referência? Não, não tem nada disso de escola de referência. E muito menos privada, né? Então, preferencialmente nas escolas públicas. Ponto, acabou. C. Progressiva universalização do ensino superior gratuito. Não, não tem nada de ensino superior gratuito lá. D. Acesso aos níveis mais elevados de ensino. Até aqui tá boa. Da pesquisa e da criação artística. Perfeito. Segundo a capacidade de cada um. Essa aqui tá boa. Oferta de ensino noturno regular restrito à educação de jovens e adultos. Não. Prioridade é para os jovens e adultos que trabalham durante o dia e tem que estudar durante a noite. Então aqui, ó, a letra D é o nosso gabarito. Então, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, presta atenção, questão linda, 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 hein? VUNESP, como sempre, eu tiro o chapéu com a qualidade das questões. É simplesmente sensacional, tá? Vou dar uma diminuidinha aqui para a gente tentar abordar até a letra E. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Vou tentar mostrar apenas as guias. Melhorou aqui agora, hein? Aqui dá até para eu aumentar agora, ó. Olha lá. Maravilha, garoto. Dá para seguir aqui, ó. Mas se eu precisar, é só pegar a canetinha aqui, ó. Bora comigo. Vamos lá. O artigo 24 da LDB, ó, 9394 de 96, você tem que memorizar o número das leis. Nós já falamos sobre isso. Que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece regras comuns para a organização da educação básica nos níveis fundamental e médio. Perfeito. Conforme o inciso 5 do referido artigo, a verificação do rendimento escolar observará como critério, entre outros, a avaliação. Perfeito, né? Eu tenho que memorizar? Claro que não. Mas você tem que ler incansavelmente durante esse processo, para que você possa ler as alternativas e falar, opa, é essa. O seu cérebro vai te indicar. Vamos lá? Avaliação diagnóstica e classificatória do desempenho do aluno, com possibilidade de aceleração de estudos para alunos com bom desempenho escolar, comprovado na parte comum do currículo. Meu Deus, isso aqui não está escrito na LDB. B. Então, é uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quali, que é os qualitativos, sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Isso tem na LDB. Avaliação somativa e comparativa. Pode parar, nada a ver. Sistematizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, com predomínio da progressão automática sobre as formas de promoção parcial. Aí você não leu o LDB, não sabe da LDB, mas você vivencia na sua escola gente falando da tal da progressão automática. Aí você vem aqui e marca a letra D e erra. Bem bonito. E.
individual e subjetiva de desempenho do aluno com obrigatoriedade de estudo e recuperação no próprio período letivo para os casos de baixo e médio rendimento escolar. Isso aqui nem tem. Então a gente fica com a letra B de bola, né? E corre para o abraço. A avaliação tem que ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência sobre a qualidade, sobre a quantidade e dos resultados do período sobre os eventuais provas finais. Maravilha? Maravilha, prof. E vamos devagarzinho, brincando aqui. Agora a gente vai para a número 3. A número 3 está desse lado aqui em cima. Ó. Eu já vi ela aqui já. Ó. Olha lá. A número 3 aí. Ó. Vamos ver se eu aumento aqui para melhorar para a galera. Galera que sempre está comigo, ajudando no canal, dando ideias, melhorando sempre. Então eu faço com o maior prazer. Em conformidade com as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, assinale a alternativa correta. Então você está vendo, ó, caiu Constituição, a PEB 2 caiu, tudo igual, caiu igual, ó, uma de cada. Ó. Caiu LDB, agora aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí aqui não tem nem artigo, ó. Em conformação com as determinações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, é assegurado aos pais ou responsáveis, exceto na presença da criança ou do adolescente. Até aqui estava certo. Ó. Então, exceto na presença da criança. Não, a criança e o adolescente têm direito de contestar. É eles que têm direito. Então, essa aqui está fora. A criança e o adolescente têm direito à opinião e expressão, bem como brincar, praticar esportes e divertir-se, exceto em caso de internação por ato infracional considerado gravíssimo. Não tem isso aqui também, né? Ó, não tem isso aqui. Arranca fora. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, exceto como forma de correção pontual por seus pais ou responsáveis. Estava certo até aqui. Olha, que mamão com açúcar. D. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, o que inclui o direito de ir, vir, estar nos logradouros públicos e em espaços comunitários, exceto em caso de restrições legais. Opa, aqui tá boa, hein? Aqui tá boa. Vamos ver aí. A criança e o adolescente é assegurado primazia de receber proteção e socorro, exceto em caso de infração flagrante da sua própria autoria. Não, esse aqui não existe no ECA, né? E a gente fica com a letra D de dado, e aí a gente já vem com a explicaçãozinha, né? Então a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, que é o direito de ir, vir, estar nos logradouros públicos e em espaços comunitários. Então eles podem ir, as crianças e adolescentes podem ir onde quiser, exceto em caso de restrições legais. Então, exceto, por exemplo, num baile que vai começar muito tarde, o juiz coloca proibido para menores de 18 anos. Então, ele está restrito, ele não pode, né? Então, tá aqui, ó. Belezinha? Linda questão, hein? Linda questão. Você percebe que a VUNESP pegou uma parte do texto que tem um exceto, né? E ela foi colocando nas outras para tentar nos enganar. Muito boa, VUNESP. VUNESP sempre está de parabéns. Questão número 4. Questão número 4. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto 6949 de 2009, no seu artigo 7, determina que em todas as ações relativas às crianças com deficiência receberá consideração primordial. É aquilo que eu falo, você não tem que memorizar o artigo 7
mas você tem que ter lido ele. Porque aí você vai ver aqui, ó, que 4 vão ser absurdas e uma vai ser o artigo 7. Aí você mata ele. Quer ver, ó? Receberá consideração primordial o superior interesse da criança. Tá boa essa. Essa aqui tá boa. O saber qualificado dos especialistas. Isso aqui não tem. O necessário proveito social. Também não tem isso aqui. A autorização direta de pais ou responsáveis. Também não. A iminente vontade da maioria. Claro que não. Então é o superior interesse da criança. Então a criança vai ter aí consideração primordial nos seus interesses. É isso. Olha lá. O superior interesse da criança. Acabou. E corre pro abraço. Então, até o momento, não vejo um grau de dificuldade superior à nossa prova. Não vejo. Não vejo mais difícil que o de PEB 2. Por enquanto, estamos aí de igual para igual. A VUNESP representou aí no nível na qualidade, na balança, vamos dizer assim. 5. De acordo com o artigo 3º da Resolução CNE 1 de 2012, a educação em direitos humanos, olha lá, aquela resolução bem pequenininha, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se no seguinte princípio. Ó, caiu o princípio para eles. E eu, que durante a aula falei assim, tem que memorizar os princípios, anota os princípios. Eu coloquei questões de princípios para a gente fazer. Danado. Vamos ver. Prevalência das transformações socioambientais? Prevalência não. Isenção do Estado? Tá doido? Isenção do Estado? Transversalidade, vivência e globalidade. Isso aqui tem dos princípios. Reconhecimento e valorização da igualdade humana? Não tem isso. Diversidade de necessidades e direitos? Também não. Então a gente fica com a letra C, lindo princípio, né? Que é a transversalidade, vivência e globalidade. Então a gente fica com a letra C, é o que está na resolução. Tá? Os outros não estão na resolução. Questão número 6. Questãozinha número 6. E vamos analisá-la. A Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Migração, que foi aquela que a gente estudou do Michel Temer, dispõe, entre outros assuntos, sobre a condição jurídica do migrante. Então aqui, ó, condição jurídica do migrante. A esse respeito, quanto aos asilados e tendo em vista o artigo 27 do referido documento, é correto afirmar que... O que é correto afirmar? O asilado não se aplica o direito de residência. Opa! A pessoa que está com asilo tem direito de residência sim, né? Tem os artigos lá que fala. O asilado político tem direito de ir e vir dentro e fora do território nacional. Dentro e fora do território nacional, se ele é asilado político, não. Sem prévia comunicação, muito menos. Não será concedido asilo a pessoa proveniente de país governado por partidos políticos contrários aos direitos humanos internacionais. Esse item também está errado. O direito ao asilo político é público e subjetivo, sendo proibido, vedado, sua recusa, sob pena de responsabilização da autoridade competente. Não tem isso. O asilo político poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como um instrumento de proteção à pessoa,
Lindinho, é o que está lá no artigo 27. Olha lá. O asilo político pode ser diplomático ou territorial e será outorgado como um instrumento de proteção à pessoa. Essa é a ideia do asilo político, proteger a pessoa. Tá? Então, assim, lindo aqui. Quem passou o olho na lei, mata tranquilo o exercício. Agora, se você não leu, você não vai conseguir. Não tem como achar a questão, porque as outras, elas nos enganam. Agora, quando a gente lê, aí fica mais fácil, né? Então vamos lá. Cadê aqui? Opa! Quero fazer baixar aqui a 6, agora a 7. Não quer baixar, não está obedecendo. 7. Nossa! Igualzinha do concurso público. Idêntica. Idêntica. Olha lá. Se bobear é igual. Ó. O decreto número 55588 de 2010, você já tem que saber que isso aqui é dos transexuais e dos travestis referente ao prenome. Ponto. Considera que possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico. A lacuna é corretamente preenchida por intersexuais e não binário, pansexuais, transexuais e travestis. Aqui, ó. Não é homossexual, não é cisgênero. Então, acabou. Ó. Olha lá. Ó, turma. Tá vendo? Não pode perder. Opa, pulou sem querer, me desculpa. Não pode perder uma questão dessa na prova. Não pode, tá? Correr o risco de ficar aí por um ponto de bobeira, não pode perder. De jeito nenhum, tá? A 8 tá para cá, desculpa. Então vamos lá. Questão número 8. Vamos com calma. O Plano Estadual de Educação de São Paulo prevê metas e estratégias a serem cumpridas dentro de um prazo determinado, visando ao atendimento das peculiaridades do sistema de ensino do Estado. Nesse sentido, conhecer a temporalidade de sua vigência é essencial, tá? Bom, nós já vimos o PNE, né? Nós já vimos o PNE que ele tem 21 metas e que ele cumpre aí dentro de um período de 10 anos. Tá lá na nossa aula. Com relação ao Plano Estadual de Educação de São Paulo, atualmente em vigor, é correto afirmar que ele foi aprovado em... Então vamos lá. Letra A. Em 2021, com atualizações após o início da pandemia do Covid-19? De jeito nenhum. 2021. Aí ele vai até 2031? Não. Letra B. Em 2016, com prazo de vigência de 10 anos? Essa tá boa. Essa tá boa, tanto que ele vai até ano que vem. O plano nacional já era, né? Ele foi prorrogadinho aí um pouquinho até dezembro agora. O nosso tá valendo até 2026. 2023 com prazo de 10 anos? O prazo é de 10 anos, mas não 2023. 2024? Não. E 2015 com prazo de vigência vinculado ao Plano Nacional de Educação? Não. Plano Nacional é uma coisa, Plano Estadual é uma imitação do Plano Nacional, mas é com data própria, e tem o Plano Municipal também de Educação que as prefeituras cobram nos seus concursos. No nosso caso aqui, ó, letra B de bola, tá? B de bola. Então, ele foi criado em 2016, fazendo a cópia do Plano Nacional de Educação, tá? E com uma vigência aí de 10 anos, ok? Então, bora lá. Questão número 9, agora do lado de cá. Questão número 9, ó. E vamos brincando.
Conforme o artigo 2º da Resolução do Conselho Nacional de Educação 1/2004, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, da história e da cultura dos tananana, bem como a garantia de reconhecimento e a de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Me lembro que falaram, porque vai tirar o ensino das raízes africanas, vai tirar não sei o quê, aquelas conversas de sala de professor, né? Não pode tirar, cara. Está dentro de uma resolução. É obrigatório a gente ensinar a parte asiática, europeia, indígena, africana, tudo isso, tá? As lacunas são preenchidas correta e respectivamente. Então, quando é respectivamente, turma, é primeiro essa e depois essa. Então, aqui, ó, vai ter assim, ó, esses que estão em primeiros é o que responde àquela, e esses que estão em segundo que responde a esta outra aqui, tá bom? E vamos que vamos. Então, só pegar um trechinho aqui, ó. E a valorização da identidade da história e da cultura dos afro-brasileiros, povos escravizados, africanos, brasileiros e povos originários. E aí, você vai de afro-brasileiros, que é o que está na resolução, por isso que tem que ler ela. Bem como a garantia de reconhecimento e a igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira. Então a gente fica na 9 com a letra A. Afro-brasileiros e igualdade. E vai com calma, né? Essa estava tranquila, ó. Olha só, né? Vamos com calma. Questão número 10. Vamos jogar ela lá para cima. Pausa o vídeo, tenta fazer, solta o vídeo. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido. O documento Conselhos Escolares, Democratização da Escola e Construção da Cidadania afirma que os membros dos conselhos escolares devem se reunir com certa periodicidade e também aborda a realização de assembleias gerais. Conforme o documento, essas assembleias são... Como que elas são? Necessariamente conduzida pelos dirigentes de ensino? Não, né? Ela tem que ser democrática, tá? Ela tem que ter uma parceria entre os membros dos conselhos, né? Então tem o diretor, vai ter professor, vai ter membros da comunidade e essas assembleias elas são dominantes, elas são soberanas nas suas decisões, tá? B. Preferencialmente voltadas à participação majoritária dos estudantes? Não, não posso, né, puxar mais alunos. Não, não é essa a ideia. De caráter consultivo e não deliberativo. Mentira, é consultivo, deliberativo também. D. Soberana nas suas decisões? É soberano, sim. E. Obrigatórias e devem obedecer a uma periodicidade bimestral. Não, não é assim que funciona. Então, ela é soberana nas suas decisões, então ela tem autonomia, o conselho tem autoridade para mudar o que for necessário dentro da escola, desde que tenha reunido o conselho, feito uma ata, todo mundo com direito de fala e assinado por todos, e aí a decisão é soberana, tá bom? Vamos embora, abriu a porteira. Chegamos na metade aqui. Questão número 11. O que será que a 11 nos revelará?
Ao abordar os serviços disponibilizados pela SEDUC São Paulo, a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021, faz menção a uma forma de atendimento educacional desenvolvido com estudantes que demandam apoio muito substancial. Eu acho que eu já estou entendendo aonde eles querem chegar. Em decorrência de severa deficiência intelectual, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, as siglas, tá? Para você memorizar. Grave deficiência múltipla ou grave comprometimento. Entre outras características, tal atendimento se desenvolve de forma individual. Eu acho que eu já sei onde ele quer chegar. Ou em turmas, com até 7 estudantes. Fez um agrupamento ali, ó. Ofertado apenas em caráter excepcional, vem sendo desativado ao longo dos anos, diante da efetivação da inclusão dos estudantes. De acordo com o documento, esse serviço é a interpretação do professor interlocutor? Não. O ensino colaborativo entre professor especializado e professor regente? Também não. A classe regida por professor especializado? Eu acho que é essa. A modalidade itinerante do atendimento educacional especializado? Não. E o atendimento escolar domiciliar? Não. E a gente fica com a letra C. Então, olha que legal que eles pegaram do documento, né? Então, o que está acontecendo? Só para a gente não passar em branco. Com a escola inclusiva, com o aluno vindo para as nossas salas de aula do ensino regular, né, das escolas públicas, o que acontece? Está se extinguindo aquelas salas, né, as salas onde separava os alunos da educação especial, né? Então, antigamente na escola tinha uma sala de aula de até 7 alunos que ficava um professor especialista com essas crianças, com TGD, com espectro autista, enfim, ficava separado numa sala de aula. Hoje não. Hoje a gente tenta fazer o quê? A inclusão desses alunos na sala regular. Então, essas salas estão se extinguindo. É isso que a questão está falando, que é o que o documento aborda. Questão número 12. Leia o excerto a seguir. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a fim de garantir amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, olha só, turma. Nos 2 primeiros anos, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Tem que ter em mente, a prova é para PEB 1, mas isso aqui podia cair para a gente lá também, tá? O que a gente vai focar, né? Nos 2 primeiros anos? A gente vai focar na alfabetização e letramento. Então a gente vai focar na alfabetização e para que esse aluno aprenda o sistema alfabético e que ele aprenda a ler. Essa é a ideia nossa. E lembrando que a ideia é, se ele não conseguir, não é que vai repetir ele,
porque nós vamos para o terceiro aninho com ele, e aí no terceiro aninho é fechamento de ciclo. Ali pode acontecer uma retenção. Então essa é a ideia. Por quê? Porque ele tem chance de aprender lá na frente, tá? Isso já foi comprovado, tá bom? Então esse é o foco nosso do Estado. Nos 2 primeiros anos, fazer a alfabetização. Então vamos ver aqui, ó. As lacunas são preenchidas correta e respectivamente, então, primeiro a 1, depois a 2. Então, essa coluninha aqui seria, né, o da primeira e essa daqui é a coluninha da segunda, tá? Então, socialização das competências socioemocionais? Não. Primeiro e segundo ano não é esse o foco. Comunicação e oralidade? Muito menos. Ludicidade podia nos confundir, né? E das habilidades criativas? Mas não é. Ciência do raciocínio científico? Muito menos. Da alfabetização e do sistema de escrita alfabética. Então tem que prestar atenção na leitura do que a gente está lendo e qual que é o comando da questão. Então, alfabetização do sistema de escrita. Então, olha o comando da questão aqui, ó. Nos 2 primeiros anos, tá? Questão número 13. Opa, pulei muito. Me desculpa aí, pessoal. Dá um bugzinho aqui. Mas eu acredito que vocês entendem. Questão número 13. Diante do que consideram ser desafios para a educação na era da inteligência artificial, Azambuja e Silva defendem que os professores deveriam. Top! Olha lá. O autor Azambuja, né? Caiu no nosso, fiz a aulinha para vocês, trabalhamos inteligência artificial, tudo, né? E aí, defende que os professores deveriam estar mais preocupados em coibir a utilização das ferramentas de inteligência artificial do que em como potencializar os sistemas em sala de aula. Quem não leu, pode ser que marca essa, né? Mas a gente viu que não, né? A gente viu que os professores eles têm que se desenvolver, eles têm que evoluir, né? Para poder utilizar a inteligência artificial como algo fundamental nesse momento em que a gente vive, né? B. Esforçar-se em retomar a educação predominante dos séculos da era industrial. Nossa, vai voltar para trás então? Não. Impedir que atividades profissionais cognitivamente especializadas sejam pouco a pouco transformadas ou substituídas pela tecnologia da inteligência artificial. Nós falamos isso na minha aula. Não vai ter, né, troca de professor por inteligência artificial. Não, é o professor utilizando a tecnologia em favor das crianças e dos adolescentes. D. Então, olha lá, os professores deveriam aprender e ensinar os alunos a fazer as perguntas certas para os sistemas de inteligência artificial, algo importante ao processo de ensino-aprendizagem desta era. Tá linda a filosofia que está no livro, ou melhor, que está no texto, que é um artigo, né? Recusar qualquer inspiração em ideias clássicas e desenvolvimento intelectual, crítico e criativo. Pela madrugada. Então, olha como que fica gostosinho. Então é só você estar atento, né? Toma aquela aguinha, mantém a boca sempre, né, hidratada lá. Aprender a ensinar os alunos a como fazer as perguntas certas para a inteligência artificial, tá? Para que seja algo importante no ensino e aprendizagem, tá? Olha lá. Muito bom. E vamos para a questão 14. Vamos ver. A crítica de Gatti, em Carvalho et al., faz as avaliações educacionais
refere-se ao fato de elas. Então, o que tem a ver aí com as avaliações educacionais? Vamos lá. Produzirem análise de cunho pedagógico dos dados obtidos? Não, não. Próximo. Não influenciarem efetivamente políticas públicas? Essa aqui tá boa, hein? Que é a crítica deles, hein? De não influenciar as políticas públicas. Então, fazer avaliação por fazer não é legal. A gente tem que fazer, né, para que gere políticas públicas, para que venha a resolução de problemas. Não despertar interesse jornalístico? Não. Ter origem em uma visão pedagógica? Não. Funcionarem como uma alavanca social? Também não. Então, 14, a gente vê aí que é a letra B. Não influenciam efetivamente políticas públicas. Olha lá. Que deveria, né, influenciar nas políticas públicas. Então, por exemplo, um Saresp, né, um Saeb. Então vamos para número 15. Aí. Olha lá. Secom et al., também teve nossa aulinha, argumentam que a principal causa dos conflitos na escola se expressam de forma violenta. Então, voltando aqui à leitura, argumentam que a principal causa dos conflitos na escola se expressarem de forma violenta está o quê? Em baixos índices de produtividade docente e de desempenho discente, o que gera competitividade interna? Tá isso lá? Não. Não. Violenta está em fatores externos adversos, os quais são determinantes para que a escola se torne o que é? Não. Na busca incessante e, consequentemente, desgastante do equilíbrio nas relações internas à escola, tem nada disso lá. D. No repertório cultural e no perfil psicológico dos estudantes e educadores que compõem a comunidade escolar, não tem nada disso lá. Então vai sobrar a letra E, prof. Então, violenta está na desatenção ao identificar e corrigir fatores internos que prejudicam e podem romper o equilíbrio em uma escola. Olha que mamão! Olha que mamão, que é o que a gente estudou, que é o que eu pintei para vocês na aula. Então, né? A violência na escola, a indisciplina na escola, tá? Tá no quê? Tá na desatenção de quem? Às vezes do professor, do gestor, do coordenador, ao identificar e corrigir os fatores internos. Então, por que esse menino está fazendo isso? Ele está com um problema em casa? Vamos chamar ele para conversar. Ele não está entendendo a matéria do professor? Ou é porque o professor faltou demais? Ah lá, que prejudicam e pode romper o equilíbrio em uma escola. Então, um professor que não tem uma ação com os alunos estoura na aula do outro professor um problema, uma indisciplina. Então, olha que top esse livro, né, para a gente trabalhar. Lembrando que no nosso caiu algo relativo do tipo, né, que é normal, né, os problemas de relacionamento dentro do ambiente escolar, mas que ele tem que ser trabalhado. Então a gente vai pegando a filosofia, que é aquilo, né? Tem que pegar a filosofia do textinho para a gente chegar na abordagem dele. Vou diminuir aqui, ó. Leia o excerto a seguir. Então eu vou ler para vocês. Olha lá. O protagonismo juvenil
Então aqui é do texto de protagonismo. É uma forma de atuação com os jovens a partir do que eles sentem e percebem da sua realidade. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou voltar aqui na leitura. Então vamos lá. O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir do que eles sentem e percebem da sua realidade. Não se trata de uma atuação para os jovens, muito menos de uma atuação sobre os jovens. Portanto, trata-se de uma postura pedagógica, visceralmente contrária a qualquer tipo de paternalismo, de assistencialismo ou manipulação. Costa Vieira 2000. Considerando a perspectiva dos autores, assinale a alternativa que apresenta corretamente o que eles definem como o meio e o fim do protagonismo juvenil que defendem. Então vamos ver. O que os autores tratam como meio e fim dentro do protagonismo juvenil, né? Pensando dentro da escola. O papel do professor, tá? O papel do professor e, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento da autonomia da molecada dentro do ambiente escolar, pensando que um dia eles vão sair, né, para além dos muros da escola. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Construir, mediar esse espaço com o aluno para transformar ele num sujeito autônomo, num sujeito protagonista. Essa é a filosofia do texto. A observação do educador é o meio. A independência e o partidarismo democrático dos jovens, partidarismo democrático, não. A responsabilização progressivamente crescente do jovem é o meio. Sua heteronomia e o seu voluntariado são o fim. Não. A progressiva integração entre a família e a escola é o meio. A autonomia relativa e a disciplina do jovem são o fim. Não. A desconstrução do realismo pedagógico, meu Deus, pelo educador é o meio. O ativismo democrático do adolescente é o fim. Sobrou aí. A diretividade democrática e progressivamente decrescente do educador é o meio. A autonomia e a autotelia do adolescente é o fim. Essa é a filosofia dele. Então, resumindo um pouco aqui, então, a diretividade democrática e progressivamente queda da atuação do professor é o meio. Então, o professor vai saindo de cena para colocar o aluno como estrela. Então, o professor vai deixando, né? Esse é o meio. E a autonomia e a autotelia do adolescente é o fim. Linda questão. Prof, eu errei essa. O que eu faço? Pega o que eu estou grifando aqui para você, e copia no teu caderno. Copia no teu caderno. Na parte de aprofundamento, na parte desse texto do protagonismo juvenil. Tá? E toda vez que você for ler ele, você vai passar e vai entender essa filosofia. Então o professor vai deixando o aluno brilhar. Não é fácil, hein, turma? Não é fácil. Não vai falar que é fácil fazer isso, que não é. Então vamos lá. Vamos tocar na 17 aqui, tá meio escondidinho ali, Vamos lá, 17. Ao discutir o processo de aprendizagem a partir de conceitos da teoria cognitiva,
LEMOV apresenta ponderações sobre a aprendizagem dos indivíduos experientes e iniciantes. Assinale a alternativa correta de acordo com os argumentos do LEMOV. Então, iniciantes, experientes e iniciantes. Para os iniciantes, que dispõem de menos conhecimento na memória de longo prazo e, consequentemente, fazem menos conexões, a instrução cuidadosamente guiada é mais efetiva. Perfeito, perfeito essa, né? Então, um aluno que está iniciando, ele tem menos conhecimento. Então, ele tem menos memória de longo prazo. Ele sabe menos do que um aluno experiente. Por já terem uma memória de longo prazo mais sobrecarregada, os experientes demandam ainda mais carga de memória de trabalho durante a aprendizagem. Não, aí não é mais carga de memória de trabalho, é menos carga, né? Porque se ele já tem várias sinapses neurais, ele vai ter mais facilidade. Esse é o meu entendimento. C. Embora haja diferenças nas suas memórias de longo prazo, iniciantes e experientes aprendem da mesma forma. Mentira! Iniciante e experiente não aprendem da mesma forma. As aprendizagens são demandas, não demanda mudança significativa na memória. Opa! Aprendizagem demanda sim, né? Você faz a construção do conhecimento, você muda o seu sistema cognitivo. Então, tá fora. Garantir poucos estímulos para a memória de trabalho é um fator essencial. Poucos não. A gente tem que garantir muitos estímulos para poder fazer a memória de trabalho funcionar. Então, a gente fica com a letra A. Para os iniciantes que dispõem de menos conhecimento na memória de longo prazo e, consequentemente, faz menos conexões, a instrução cuidadosamente guiada é mais efetiva. Vamos lá, turminha. Reta final aqui, ó. Questão número 18. Na apresentação de uma de suas técnicas voltadas à verificação da compreensão dos alunos, no capítulo 3 do seu livro Aula Nota 10, 3.0, LEMOV, exemplifica e discute diferentes formulações de perguntas que os professores podem usar para descobrir se os alunos entendem o que está sendo ensinado. Tendo em vista esse propósito, o autor defende como mais produtivas as perguntas. Letra A. Inespecíficas. B. Que estimulam o autorrelato. C. Que induz ao erro. D. Direcionadas ou E. Retóricas. Então, o que o LEMOV fala? O LEMOV fala que o professor, quando ele vai começar a aula e que ele quer saber o que o aluno aprendeu na aula passada, ele vai e já faz perguntas do tipo: por que as plantas são chamadas de produtores na cadeia alimentar? Então são perguntas que são direcionadas para se obter uma resposta do tipo: porque elas produzem o próprio alimento. Então são perguntas, direcionadas. É isso. Questão 19. Mantuan. Eu apostei que ia cair mais de Mantuan, tanto para PEB 2, mas tanto na PEB 2, PEB 1,
Caiu uma só, mas tudo bem. Uma caiu, pelo menos caiu. E vai cair de novo. Mantuan afirma que integração e inclusão. Putz! Foi a aula que eu dei. Na aula que eu dei, eu pus questão desse tipo aqui, né? São vocábulos que expressam posicionamentos teóricos metodológicos divergentes. São divergentes em relação ao atendimento escolar de pessoas com deficiência. Na perspectiva da autora, olha lá, é a filosofia do livro. Uma característica da inclusão. Lembrando que nós vimos a inclusão e a integração. Uma característica da inclusão é adaptação dos currículos? Não. Inserção escolar radical? Vai para a sala de aula do ensino regular, custe o que custar, e nós vamos modificar a prática pedagógica. O resto aqui, ó, tudo besteira. Então a gente fica com a letra B, inserção escolar radical. Lacrou? Lacrou. E aí, a gente chega na número 20. Então você vê a prova da VUNESP é cansativa, tem que ir com calma. Em suas ponderações sobre feedback, Williams apresenta um tipo de devolutiva que ele caracteriza por esta sequência de 4 passos. 4 passos. 1. Descreva um comportamento específico. 2. Descreva as consequências do comportamento. 3. Descreva como você se sente em relação ao comportamento. E 4. Descreva por que você se sente dessa forma. Os 4 passos indicados se referem, de acordo com o autor, a um feedback de que tipo? Corretivo e insignificante, construtivo e manipulador, positivo e poderoso, crítico e constrangedor, autocentrado e insuficiente. Gente, para pensar. Ele vai descrever um comportamento específico. E aí ele vai mostrar as consequências daquele comportamento. Entendeu? Então, e aí depois ele descreve como que você se sente em relação a esse comportamento. E depois descreve por que você se sente dessa forma. Então, ele não está judiando da pessoa enquanto ele está dando o feedback. Ele está sendo o quê? De forma positiva e poderosa. Isso a gente encontra na letra C. Olha lá. Tá bom? Olha lá. Então, turminha, voltando a minha câmera para cá, para não ficar tão extenso a nossa aula, eu sei que já ficou, né? Então, é isso aí. Vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. Tá um calor aqui no nosso estúdio improvisado, né? Essa luz que fica no rosto esquenta pra caramba. E a gente tá aí produzindo vídeo para vocês, tentando fazer da melhor forma possível, né? Pessoal, se está gostando, comenta aí embaixo, né, o que precisa mudar. O pessoal fala aí, a cor da caneta, a cor de não sei o que, a cor do marca-texto, eu vou mudando e a gente vai tentando agradar todo mundo, tá? E fiz essa aula pensando na galera do PEB 1 que deu a sugestão e eu agradeço porque vai favorecer a galera do PEB 2 também. E aquela uma de PEB 2 vai favorecer a galera de PEB 1 também. Então, tamo junto, tá? Todas as provas que tiver, tanto de PEB 1 como de PEB 2, eu vou trazer aqui para o canal na sequência, tá? Para a gente poder ir aprimorando cada vez mais as nossas questões. Beleza? Um beijo grande para vocês e até a próxima. Fui!